Saudações, aqui é o Cardoso da Comunidade Católica Missionários da Misericórdia. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso processo de catequese sobre Nossa Senhora, sobre o Santo Rosário, sobre as práticas que levaram a Comunidade de Missionários da Misericórdia à verdadeira fé católica, aos princípios da nossa fé, da nossa verdade de fé. E para isso então a gente vai pegar, já falamos no último vídeo sobre Nossa Senhora um pouco, vamos aprofundar mais nos próximos vídeos e vamos fazer uma pregação inicial sobre o Rosário de Nossa Senhora, para fazer com que as pessoas entendam melhor esse processo dessa oração tão perfeita, dessa graça tão grande que foi dada à nossa Igreja Católica através pelas mãos de Nossa Senhora ao São Domingo de Gusmão. Então aí nós vamos ler uma passagem que está no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: E Amaleque veio atacar Israel em Rafindim. E Moisés disse a Josué: Escolhe homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina, enquanto Moisés tinha a mão levantado, Israel vencia, mas logo que ele baixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo, e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur sustentaram as mãos de cada lado, e suas mãos puderam assim conservar-se levantada até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio de espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isso para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar, que chamou O Senhor é a minha bandeira, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, e o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Então, meus irmãos, essas são para nós palavras do Senhor. Então, nessa noite nós vamos fazer uma pequena meditação sobre esse texto bíblico, para a gente poder compreender a graça e a força que a oração tem na vida do cristão, na vida de um católico que quer realmente guardar a sua fé, que quer realmente viver a fé católica da forma correta. Ele tem que saber como é fundamental a questão da vida de oração. Então aqui você vai ver nessa passagem que Israel, ali nos primeiros meses, logo após a saída do Egito, ele vai passar pelo vale de Rafindim, e ele então vai ter que passar por uma região dos amalecitas, povos guerreiros que tinha naquela região. Mas Israel era um povo que estava saindo da escravidão, poucos meses, e ele não tinha um preparo para a guerra, não tinha armas de guerra para combater Amaleque. Então o rei Amaleque veio até eles para travar uma guerra contra o povo de Israel, que atravessava ali aquela região de Rafindim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe os homens aptos para a guerra e vai combater Amaleque, enquanto eu subo no alto da colina com a vara de Deus na mão. Enquanto Moisés tinha a mão levantada no alto da colina, Josué, que era um homem forte, era um escravo, estava saindo da escravidão, aquele povo, eram homens muito fortes, mas não tinham preparação para a guerra, não tinham armas de guerra. Então eles foram para a guerra com o que eles tinham, instrumento de caça, algumas coisas que eles tinham ali do dia a dia do trabalho, de alguma coisa que usavam para alimentação, para algumas coisas para... Nesse contexto é que eles não tendo armas, eles vão usar daquilo que eles tinham, aquelas ferramentas de trabalho e outras coisas, para lutar contra Amaleque. E nesse contexto, então, Moisés sobe ao alto da colina com Arão e Hur, e fica lá no alto com a vara de Deus, o cajado de Moisés levantado, lá no alto, no poder da oração. Enquanto Moisés estava firme no poder da oração, diz a palavra que Israel vencia, Josué vencia os amalecitas. Mas assim que Moisés cansava o braço e ele fraquejava no poder da oração, então Israel perdia. E então Amaleque começava a triunfar contra Josué. Então Moisés levantava o braço, ficava firme na oração, então Josué vencia. Quando ele baixava o braço, então Josué perdia. Então logo se vê, meus irmãos, que a batalha estava sendo vencida não lá embaixo na força física do homem, não lá embaixo com Josué com aquela espada na mão. A batalha estava sendo vencida lá no alto no poder da oração. E sabe por quê? Muito das batalhas que você vem travando na sua vida está sendo perdida nesse momento. Muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes na família, muitas das vezes na vida, nos estudos, em tantas outras coisas. Sabe por que a tua vida, às vezes, você está perdendo essa batalha nesse momento?
É porque talvez a sua mão esteja baixada. Talvez você não esteja com o braço levantado firme no poder da oração. E é talvez por isso então que as batalhas vão sendo perdidas. Porque ao invés de nós estarmos no poder da oração como Moisés, às vezes nós estamos só que nem Josué. Você está abrindo às vezes um trabalho, às vezes está abrindo um negócio, às vezes está num problema familiar e você quer vencer isso com a tua força humana. Assim como Josué lá embaixo, com aquela força daqueles homens, aquele homem muito forte, mas que não valia de nada na hora do poder da oração, na hora da batalha, ali não valia de nada, porque quando Moisés baixava o braço ele perdia. Porque era preciso que Deus estivesse na batalha com ele. E é nesse contexto que você vai entender que a sua vida hoje, as batalhas da sua vida, do seu dia a dia, da sua família, da sua casa, estão sendo perdidas porque você talvez não esteja rezando da maneira correta. Ou não esteja uma vida de oração concreta. Você não esteja reunindo a família para rezar o rosário. Você não esteja tendo uma vida concreta, as coisas, fazendo aquilo que a igreja sempre ensinou. E quando você fraquejou no poder da oração, mesmo que você não perceba, o inimigo começou a vencer a batalha contra você. Até que você levante o braço. Quando você levantar o braço no poder da oração, então começa o inimigo a perder a batalha. E assim aconteceu então aqui com Israel. Então, como Moisés cansou o braço, foi preciso Arão e Ur colocar uma pedra e Moisés se assentou. Então, eles sustentaram os braços de Moisés de um lado e de outro. Então, Moisés conseguiu ficar com o braço levantado até o pôr do sol. Então, Josué passou Amaleque a fio de espada, como diz aqui na palavra. E é a partir daí que vai dizer: e o Senhor disse a Moisés, escreve isso para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar que chamou o Senhor e a minha bandeira, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. E vai dizer aqui, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Então, se Amaleque foi passado por Josué a fio de espada naquele dia, então quem é o Amaleque a quem Deus está em guerra perpétua? Que sempre vai ter guerra contra ele. Que sempre Deus vai se colocar como inimigo dele. Então, nesse sentido, a quem Deus está em guerra perpétua é contra verdadeiramente os demônios. Esse é o verdadeiro Amaleque, que por trás das pessoas, que por trás dos problemas, que ali escondido nas entrelinhas, como São Paulo diz na carta aos Efésios 6:10, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas pelos ares. E muitas das vezes nós queremos vencer uma batalha, mas queremos vencer uma batalha justamente com a minha inteligência. Eu vou pegar a minha inteligência que eu tenho para me fazer um bom negócio e quer ir lá achando que é só a tua inteligência vai resolver. E não é assim. Não é só você, o que você pode fazer, mas é Deus. É o que Deus permite e o que Deus pode fazer. É isso que faz a diferença na nossa vida. Na nossa vida de oração, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa família. E foi isso que os missionários da misericórdia aqui em Bragança entenderam. E na medida que eu entendi isso, que o princípio não era eu vencer a batalha com a força física do homem, mas era eu vencer a batalha com a força espiritual. Foi por isso que nos primeiros 3 anos que eu preguei, eu fui logo nos primeiros 3 anos, dos 10 anos que eu tenho convenção, nos primeiros 3 anos eu passo pregando a palavra, assim como eu preguei nos últimos 7. E nesses primeiros 3 anos ninguém se converteu. Assim também como eu não tinha perseguição nenhuma, ninguém falava mal de mim, ninguém me criticava, ninguém fazia nada. Mas nos primeiros 3 anos era uma maravilha aí nas paróquias modernistas, né? A gente andava e todo mundo se agradava e ninguém se convertia, mas também ninguém falava mal. Então, no momento de uma dificuldade, eu recebo um direcionamento sobre a vida de oração. Eu vi essa passagem bíblica, alguém lendo essa passagem bíblica em algum lugar, acho que na televisão, só que ninguém precisou me explicar. E quando eu vi aquela passagem ali, logo eu entendi todo esse contexto que eu tô falando para vocês. E eu disse, meu Deus, eu sou só um homem vazio, pregando a palavra, que nem Josué, com a espada na mão, pregando ali no meio das pessoas a palavra, vazio de oração, sem uma vida espiritual concreta. E foi a partir daí, então, que eu disse, eu preciso de alguém que possa rezar por mim. Eu preciso de um Moisés, lá nos 3 anos, um pouco do meu testemunho, nos primeiros 3 anos, antes de eu fundar a Comunidade Missionária da Misericórdia. Então, 3 anos eu era coordenador da pastoral missionária da Paróquia do Sagrado, Coração de Jesus, aqui da minha vizinha. E na paróquia modernista hoje, como era também nesse tempo. E aí, então, eu pregava a palavra, só que ninguém se convertia. Eu pregava, só no ano de 2015, fiz 22 missões de evangelização, evangelizando comunidade de porta em porta, levando ali as palavras de Deus, tentando ouvir as pessoas e tudo mais. Mas ninguém se convertia, ninguém mudava de vida. As pessoas não conseguiam sair nem dos vícios primários, as coisas ali mais simples não conseguiam mudar. E foi assim, então, que a gente vai... depois desses período desses 3 anos, eu me perguntava, como assim como é que eu posso pregar tanta palavra, como é que eu posso ir tanto lá no meio das pessoas falar de Deus e ninguém muda de vida, ninguém se converte.
Eu não tenho um testemunho de uma pessoa que diga assim, naquelas missões que foi feita lá na paróquia, alguém se converteu, ninguém se convertia. Eu ainda não rezava o rosário. Aqui e acolá rezava a falsa devoção da Divina Misericórdia, porque era muito rápido e fácil, né? Todo mundo rezava, a gente rezava também. Depois eu descobri a verdade e parei de rezar. Então, foi a partir daí então que eu ouço essa passagem bíblica na televisão. Quando eu vou passando na frente da televisão, eu vejo alguém citando essa passagem. Então eu pego e aí eu vou fazer uma interpretação e vou ver que eu sou o Josué. Um homem vazio, que não tinha vida espiritual, mas era um pedaço de carne com boa vontade de agradar a Deus e ia para o mundo fazer alguma coisa e não dava em nada, porque a carne não pode produzir bons frutos. O que vai produzir fruto é a vida espiritual, é o homem no espírito. E é por isso que São Paulo vai dizer que aqueles que são de Jesus crucificaram a carne. E se a gente não entende também isso, a gente não vai conseguir produzir frutos. E foi daí então que eu vou fazer todo um processo. Então eu vou para a paróquia, vou procurar pessoas na paróquia, e chego até um secretário da paróquia do Sagrado, chamado de Fabrício. Eu achava que rezava naquele tempo, na minha ignorância, eram as mulheres as senhoras do apostolado da oração, mulheres muito piedosas, e o pessoal do grupo de intercessão da renovação carismática. Então eu vou até o apostolado da oração, e lá esse rapaz me diz isso, então eu desisto do apostolado, porque aquele falou que essas pessoas não sabiam de nada. Então eu vou procurar também a coordenadora lá do grupo de oração, para interceder por mim. E vou ouvir dessa mulher que ele só intercediu pelo grupo de oração. Ele não intercediu mais por mais ninguém, não rezava por mais ninguém, só por eles mesmos. Então eu vou para casa, meio decepcionado com aquela igreja, com aquelas pessoas naquele momento, e eu disse, é o jeito então eu mesmo rezar por mim mesmo. Porque já que eu não tenho Moisés para poder rezar por mim, então eu rezo eu mesmo. E foi daí então que eu vou procurar orações que eu pudesse rezar, orações simples, cotidiana. Eu sabia já rezar as orações básicas, o creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, essas coisas a gente já sabia rezar. Então eu fui procurar outras orações, eu sabia rezar ali aquela oração de São Bento, a Cruz Sagrada, o Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo, e eu vou procurar umas outras orações que nem essa. Eu tinha um entendimento zero sobre isso, né, sobre a vida de oração. E aí então eu vou lá em alguns sites, eu nunca tinha visto fazer um download em PDF. Isso é até engraçado, porque nesse tempo ali, há 7, 8 anos atrás, eu estava tendo os meus contatos com celulares, essas coisas. Então ali eu vou ver um site lá com um monte de número lá, um monte de coisa lá, e eu clico em cima desse site. Quando eu clico em cima desse número lá, começa a fazer um download em PDF, eu não sabia como era que aquilo procedia, eu achava que aquilo era um vírus. Eu digo, meu Deus, para com isso, para, como é que para isso aqui? Esse negócio aqui tá errado, porque isso é vírus no meu celular, vai bandalhar meu celular, e eu com medo ali daquele negócio, fazendo aquele download ali, e aquele livro caiu no meu celular, e quando eu abro aquele livro, é um livro de São Luís Maria de Montfort, que era o livro chamado O Segredo do Rosário. E eu sabia que aquele livro, depois eu vou saber que aquele livro não veio à toa para minhas mãos. E quando eu pego aquele livro, que eu leio aquele livro todinho ali em 3 dias, terminei na Quinta-feira Santa de 2016. Quinta-feira Santa de 2016, eu tinha 3 opções naquele livro. E eu dizia, meu Deus, eu tô lutando com as armas erradas. Depois que eu li só aquele primeiro livro, eu disse, eu tô lutando com as armas erradas. Que profundidade é essa oração, que grandeza ela tem, como é maravilhoso o Santo Rosário de Nossa Senhora. E a partir daí, então, que eu vou rezar o Rosário. E a partir da minha oração do Rosário, eu tinha 3 opções de rezar, como ensina no livro. Tinha a opção de rezar ele anual, tinha a opção de rezar ele semanal e tinha a opção de rezar ele diário. Eu vou logo pro mais difícil, porque se eu não conseguir o mais difícil, menos semanal eu fico. E eu fui logo pro diário. E eu logo encaixei, graças a Deus, a oração pela graça de Deus, pelos bens da graça de Nossa Senhora, da intercessão dela, eu tenho certeza. Eu comecei a rezar o Rosário diário, e foi daí então que a minha vida começou a ter uma transformação radical. Na medida que eu comecei a rezar o Rosário, então começou as convenções, mas por outro lado começou as batalhas espirituais e as perseguições já naquele tempo, lá há 7 anos atrás, 7 anos e meio atrás, no início da comunidade. E é daí então que eu fui entender que na medida em que uma pessoa rezasse o Rosário, então logo ela se converteria, que aconteceu com várias pessoas. Eu comecei a pregar o Rosário, ensinar as pessoas a rezar o Rosário, e aquelas pessoas que às vezes estavam nos vícios ali, desordenados, da bebida, de diversas coisas, do adultério, e eles começassem a rezar o Rosário. À medida que ele rezava o Rosário, algumas semanas, alguns meses, ele começava a ter força de renunciar e de não ir mais no bar, como é o caso de vários testemunhos que nós temos, de não buscar mais as coisas do mundo, de sair de certas coisas que estavam ali, estado de pecados mesmo mortal, e foram voltando para a graça.
E na medida que eu fui vendo a força da oração do rosário, então eu fui pregando cada vez mais dentro daquela missão que eu tinha recebido de anunciar o Santo Rosário às pessoas, para que as pessoas conhecessem a verdade do Santo Rosário e pudessem então rezar diariamente aquela oração. E foi assim então que a minha vida teve uma transformação radical. Meses depois eu recebo as graças de fundar a comunidade Missionários da Misericórdia. E aí então a gente vai caminhando de volta para a igreja. E a partir da oração do rosário, então quando eu comecei a pregar a primeira vez, a oração do rosário para as pessoas, então como aconteceu na nossa paróquia aqui, padres mandando nossos irmãos parar de rezar, porque na medida que os irmãos começavam a rezar o rosário, eles começavam a buscar a confissão, começavam a buscar as práticas espirituais ali para buscar ao princípio da santidade, para serem mais santo, para renunciar aos pecados. Então os padres que não tinham quase confissões nas vilas aqui da cidade, então quando chegavam naquelas vilas que os irmãos procuravam aqueles padres para se confessarem, então os padres, que nem o caso de uma irmã nossa, uma irmã nossa que foi procurar o padre na vila onde ela mora, o padre não pôde atender ela. O padre faz 3, 4 comunidades finais de semana, assim, que eles vão em missão por aí, celebrando as missas, desobriga que eles chamam. Então ela não conseguiu confessar porque ele chegou já muito em cima do tempo, então ele ia para outra próxima vila e ela pegou uma moto e foi atrás dele para se confessar. E quando chegou lá, que ele viu que ela estava lá de novo, que ele falou que tinha despachado ela na outra comunidade para não confessar ela, que ela chegou na outra comunidade para se confessar, então ele perguntou para ela: o que é que você está fazendo de diferente? Por que essa busca da confissão? Ela disse: a única coisa que eu estou fazendo é rezando o meu rosário. Então ele disse: então para de rezar. Para de rezar o rosário. Porque se é para te estar me perturbando, tipo assim, na confissão, então para de rezar o rosário. Isso aconteceu com algumas pessoas no decorrer do início da comunidade. E assim nós viemos chegando e viemos vindo e viemos buscando a santificação. E na medida que as pessoas iam rezando o rosário, as convenções iam acontecendo, mesmo na igreja moderna. E isso gera causa de perseguição. Isso gera causa de perseguição. As pessoas tinham ódio mortal da gente, como tem até hoje, sabe? E os padres, só na sala dos padres, os primeiros 1 ano e meio de comunidade, eu fui mais de 20 vezes aí dizendo que ia acabar com aquela comunidade, acabar com esse negócio que estava acontecendo dali dentro da igreja, ali, porque as pessoas estavam buscando a rezar o rosário, graças à oração do rosário estavam buscando já a vida com modéstia, ao vestir, algumas coisas já sem a gente saber o que era a verdadeira igreja. A gente já estava buscando a vivência dessa igreja só pela força dessa oração tão maravilhosa, que era a base da nossa vivência aqui, como cristão, como católico e como comunidade. Então o rosário de Nossa Senhora foi a base da nossa oração. E logo nos primeiros anos a gente rezava só um, e hoje a gente reza um pouquinho mais, mas o normal de rezar todo dia é um rosário. Rezando um rosário diário completo todo dia, então você já vai ter força ali, com algumas semanas, já de ir vencendo os pecados, de ir voltando para a graça, de ter uma condição, uma fortaleza maior para passar pelas dificuldades, pelos problemas e justamente para voltar para a verdade. Então foi daí então que eu cheguei na oração do Santo Rosário. Então foi quando eu peguei aquele livro que eu vi, então eu comecei a rezar o rosário diário, e também as questões espirituais começaram a acontecer, diversas situações, e assim também por outro lado as convenções. E foi daí então que, como eu expliquei no outro vídeo com o Diogo, que a gente já estava com 8 meses, nós já tínhamos 80 pessoas convertidas, rezando o rosário. Já, claro que a gente fala convertida, que está no processo, né? É a pessoa que adentra no processo, né? Então isso é o processo que a gente chama de convenção. A pessoa aceita o caminho e começa a caminhar, é claro, com dificuldade, vai se convertendo até o final da sua vida, nunca para de se converter, porque a busca pela santidade, cada dia mais, a gente vai se aprofundando mais. Mas só para a gente entender algumas palavras que a gente fala, eu peço desculpa aos irmãos pelas palavras, eu sou uma pessoa com pouca instrução, eu com muita dificuldade concluí meu ensino médio, sou uma pessoa bem simples, tá? Daqui mesmo da cidade, daqui do interior. Peço desculpa aí aos irmãos mais instruídos, os mais estudados, sobre a minha maneira de falar, alguma palavra mal colocada que eu coloco aqui fora do... Mas por isso que eu digo que esse conhecimento não é meu, esse conhecimento é da parte do Espírito Santo. Eu não tenho essa capacidade. Então, voltando então para esse entendimento, foi daí então que eu cheguei no rosário. Mas o que é o rosário? O que é o Santo Rosário? O Rosário é a oração que foi dada por Nossa Senhora a São Domingo de Gusmão, apesar dela sempre existir na igreja, como vai dizer em outro livro de um outro bem-aventurado, que o Rosário sempre existiu na igreja, só que de uma forma ainda não da forma como é, mas já sempre se rezou, sempre se teve uma devoção à saudação angélica, à oração do Senhor, e tudo isso até quando Nossa Senhora vai dar ali a forma, o jeito, para São Domingo de Gusmão, para que ele pudesse, então, repassar para a igreja. Então é nesse sentido que São Domingos ali, querendo converter os abigentes, e ali fazendo penitência, mortificação, 3 dias ali em oração, e mortificação e jejum,
para poder converter aqueles abigentes que não se convertiam. Então Nossa Senhora aparece para ele e vai perguntar: meu servo Domingos, tu quer saber com que a Santíssima Trindade quer se valer para salvar as almas dos pecadores? Então Domingos vai dizer que a senhora, ela sabia muito melhor, porque a ela, depois de Jesus Cristo, era quem mais convertia as almas. E ela vai dizer a Santíssima Trindade, que não é ela, mas a Santíssima Trindade quer se valer para salvar as almas dos pecadores, é com o Santo Rosário. O Santo Rosário de Nossa Senhora, que no início não recebeu esse nome. Vou explicar isso no outro vídeo, aprofundando a questão do rosário. Vou explicar como Nossa Senhora entrega o rosário para Domingos, não com o nome de rosário, mas com o nome de saltério angélico. Saltério angélico. Então é a partir daí que a gente vai entender o poder dessa oração. Não vou me aprofundar muito para que o vídeo não fique muito grande, mas vou fazer uma pequena explanação sobre a força da oração, o que é essa oração, por que ela é tão completa, por que ela é tão maravilhosa. Então foi assim que essa oração, o poder desse compêndio, como os santos disseram, aquilo que há de mais poderoso depois dali da Santa Missa, depois da Santa Missa, da Eucaristia, o que há mais de poderoso dentro da Igreja Católica é o Santo Rosário de Nossa Senhora, que recebeu tantos méritos da Igreja, tantos papas falaram sobre ele, né? E hoje muitas das vezes é esquecido no meio das devoções, no meio das práticas espirituais, até mesmo desprezado por ser uma oração repetitiva, alguma coisa assim, mas que as pessoas não entenderam o que foi que Nossa Senhora trouxe de arma e de remédio para a humanidade. Nessa oração, como a própria Lúcia vai dizer, a Lúcia de Fátima vai dizer, que eram os últimos dois remédios, né? A devoção ao Imaculado Coração e o Santo Rosário de Nossa Senhora. Então, a partir daí, então, a gente vai entender que tudo no rosário, depois que você pede, tudo que você precisa, ou você agradece, ou você pede, ou você oferece em ações de graças, ali que você faz o oferecimento do rosário, com as orações iniciais, tudo isso que normalmente todo mundo já sabe. Então, depois disso, tudo começa pelo creio. Por que o creio? Porque o credo é a oração da fé. Porque tudo deve começar pela fé. Sem a fé, não existe nada. E sem a fé, não existe. Não tem como existir sem a fé. Então o creio vai ser a oração da fé. Eu não vou explicar o creio passo a passo, porque isso normalmente a gente já estuda muito nos catecismos, mas tudo começa pela fé. E é a partir da fé, como na igreja, hoje na igreja se fala muito de tantas coisas, né? A igreja moderna principalmente, as pessoas buscam primeiro a devoção. Primeiro a devoção. As pessoas acham, não, eu vou primeiro a devoção, eu vou para a igreja todo domingo, se eu for para a igreja todo domingo for fiel, pronto, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, o resto eu sou fiel na igreja. Não, você primeiro tem que ter a fé. Aí você tem a fé e você vai para a igreja. Você tem a fé e você tem uma devoção verdadeira. A partir dessa, você tem essa fé. Não vou me adentrar também nessa questão, que eu vou fazer outros vídeos sobre isso. Então, a partir daí você tem então o creio. Depois que você tem o creio, você tem a oração mais poderosa que existe no mundo. A oração mais poderosa que existe no mundo é a oração do Pai Nosso, feita e ensinada pelo próprio Jesus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essa oração mais poderosa que existe é mais poderosa, como já foi falado, devido à sua autoria, como foi revelado aos santos. Conforme os santos mesmo disseram, conforme a sua autoria. Porque quem é o autor do Pai Nosso? O autor do Pai Nosso é o próprio Jesus Cristo. Então, por mais que alguém reze uma oração de um outro santo, por mais que alguém reze uma qualquer outra oração, sempre na ordem da graça, o Pai vai sempre ouvir melhor a oração do filho obediente do que do filho desobediente. E é por isso que quando a oração de Jesus chega diante do Pai, ainda que chegue a oração de qualquer outro santo, sempre aquela oração do Pai Nosso, ela vai ter um efeito muito maior, porque foi o próprio Jesus, o filho obediente, que ensinou a gente a rezar. Então o Pai é Nosso, logo depois do creio, da oração da fé, então você tem o Pai é Nosso, que é a oração de Jesus, a oração mais poderosa que existe. No sentido de ser, porque ela sendo a oração feita pelo próprio Cristo. Depois do Pai é Nosso, então nós temos as três Ave Marias, que são a primeira em honra da Santíssima Trindade, a primeira em honra do Pai, a segunda em honra do Pai, que é criador de tudo, do Filho, que é redentor do mundo, e do Espírito Santo, que é santificador do mundo. E depois então do Pai é Nosso, nós temos a oração que igualmente é poderosa, sendo que o Pai é Nosso tem ali são as súplicas e os pedidos, e a Ave Maria é um cântico de louvor. Então eu vou explicar para você que a Ave Maria também ela é uma oração, igualmente ao Pai é Nosso, tão poderosa. Então, a Ave Maria, quando o anjo chega para Nossa Senhora e ele proclama ali, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, o anjo ele é um mensageiro. O arcanjo Gabriel ele é um mensageiro, que ele é um dos 7 que assiste diante de Deus. Então, sendo ele um mensageiro, ele não falou por si mesmo, mas ele trouxe uma mensagem.
E quem mandou a mensagem por Gabriel? Quem mandou a mensagem por Gabriel foi Deus, a Santíssima Trindade. E assim, então, as palavras que vai ser falada nas primeiras frases da Ave Maria, ela vai ser justamente as palavras do próprio Deus. Assim como Jesus, que é Deus e fez o Pai Nosso e ensinou o Pai Nosso, assim também a Santíssima Trindade vai nos ensinar as primeiras palavras da Ave Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, aqui quem cria essa primeira parte é o próprio Deus. Por isso, então, é de igual ao Pai Nosso. E depois disso, depois que fala isso, Nossa Senhora ouvia as palavras ali do anjo, sabendo que a sua prima Isabel estava grávida, foi às pressas para as montanhas de Israel. E lá encontrou Isabel, e Isabel, diz a palavra que ao saudar Isabel, uma saudação é um bom dia, boa tarde, ao saudar Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e proclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, de onde vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar. Porque para Isabel era uma honra receber Maria na sua casa. Hoje, para muitos católicos, não é. Hoje, para muitos católicos, ter Maria em casa, ter uma imagem de Nossa Senhora é uma coisa terrível, sabe? É uma coisa terrível, é muito mais um protestante do que um católico. E assim, então, quando Nossa Senhora fala com Isabel, sauda Isabel, que Isabel fica cheia do Espírito Santo, então quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não é a pessoa que fala, mas quem fala é o Espírito Santo. E por isso, então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, o Espírito Santo, vai falar na boca de Isabel: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Então vocês vão ver que a terceira parte, ela vai fazer essa proclamação, né? Isabel proclamou e vai fazer uma proclamação como se fosse uma proclamação da República, um ato solene, um ato importante, e vai proclamar: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, a partir daí, então, a primeira parte da Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Então foi o próprio Deus que fez. Não vou adentrar na segunda parte, nas origens, mas outra vez eu falo, para não atardar muito o vídeo, mas a gente poderia se perguntar: Santa Maria, Maria é santa? Eu digo para você que se Maria não for santa, ninguém é. Porque se ela que recebeu o próprio Deus, Deus da sua carne, Deus do seu sangue, revestiu o próprio Deus com tudo que tinha ali seu, dando do que é dela, ali da sua carne, do seu sangue, de tudo que tinha para ele, e ela carregou Jesus 9 meses no ventre. Ela amamentou, ensinou, caminhou com Jesus, estava até no pé da cruz. Se Maria não for santa, onde nós é? Então Maria é a mais santa de todas. Então, a partir daí, nós vamos compreender que se Nossa Senhora, se Santa Maria e se Jesus é Deus, então Santa Maria é mãe de Deus. Santa Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Então, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, que nós somos, agora e na hora de nossa morte. Amém. E essa é a oração igualmente poderosa ao Pai Nosso, só que de uma maneira diferente, porque a oração do Pai Nosso são ali os pedidos e as súplicas, e Ave Maria é um cântico de louvor. E eu vou explicar isso no próximo vídeo que eu falar sobre o Rosário, sobre o cântico novo, que haveria de ser cantado, profetizado pelo próprio Davi. Então, a partir daí, a gente vai ter então a oração da Ave Maria, e depois o Glória ao Pai. E depois do Glória ao Pai, então você vai ter aqui a coroa, né? A parte em que você medita os mistérios e dá as voltas. No Rosário, então, você não reza que nem um terço. Porque as pessoas acostumaram a rezar o terço, e rezando o terço, você começa no terço com o Pai é Nosso, com o creio, e quando termina o primeiro terço, você encerra com a Salve Rainha. E no caso do Rosário, não. Você começa com o creio, e você começa aqui na primeira dezena a anunciação do Arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, Pai é Nosso, 10 Ave Maria e Glória ao Pai. E depois você reza novamente, contempla o segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, Pai é Nosso, 10 Ave Maria e Glória ao Pai. Depois o nascimento de Jesus em Belém, Pai é Nosso, eu estou resumindo, tá, pessoal, os mistérios. Pai é Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. O quarto mistério é Jesus que é apresentado no templo, é a purificação de Nossa Senhora. O Pai é Nosso, 10 Ave Maria e Glória ao Pai. E depois o quinto mistério, Jesus que é perdido e é reencontrado no templo. Pai é Nosso, 10 Ave Maria e Glória ao Pai. Chegando aqui no terço, a gente não encerra. A gente passa direto. Primeiro mistério doloroso. A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai é Nosso, 10 Ave Maria e Glória ao Pai. Não é que nem o texto que você encerra com a Salve Rainha, aqui você passa direto. Aí, segundo mistério, Pai é Nosso, 10 Ave Maria, Glória ao Pai, a flagelação de Jesus Cristo, sangrenta flagelação. Depois, Jesus que é coroado de espinho, como eu falei, eu estou resumindo os mistérios. No quarto mistério, Jesus que carrega a cruz até o Calvário. No quinto mistério, Jesus que morre, Nosso Senhor Jesus Cristo que morre na cruz.
Aí quando você chegou aqui, o glória ao Pai, você não encerra, você passa direto. Primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, a ascensão de Jesus. E depois da ascensão, então vem a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por que é a ascensão? Porque Jesus ele vai sozinho para o céu. E depois vem a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois vem a Assunção, porque Nossa Senhora é levada pelos anjos. E depois da Assunção vem a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos e dos Santos. E a partir daí, então, você vai encerrar com infinitas graças vos damos e depois a Salve Rainha. Então você rezou um rosário, aí você reza para ganhar as santas indulgências, as orações preditas lá na intenção do Santo Padre, na intenção da igreja, tá? Na intenção do Santo Padre, a igreja dá para o Santo Padre. E aí você reza nessa intenção para você ganhar as indulgências que a igreja dá para quem reza o rosário. Nesse caso, se não sendo em alguns dias específicos, você ganha indulgência parcial. Então é a partir daí que você rezou um rosário. Então essa oração tão magnífica, tão maravilhosa, ela é feita de duas formas. Ela tem ela é feita de duas realidades. Uma realidade mental e uma realidade verbal. Enquanto você fala as orações, você medita na sua mente os mistérios. Você vai meditando os mistérios que você contemplou. Enquanto você medita os mistérios, então você reza as Ave-Marias, as orações verbais. E é por isso que ela tem tanto poder. Porque, na verdade, aqui no Rosário você encontra praticamente toda a Igreja Católica. No modo de dizer, né? Só não, claro que não falando de sacramento, mas tudo que a igreja tem, ensina, eu creio, o Pai é Nosso, a Ave Maria, a Anunciação do Anjo, as devoções, o nascimento de Jesus, a visita de Nossa Senhora e tudo aqui que tem aqui de maravilha, até a morte de Jesus, a paixão, tudo o resto aqui, até o final, você tem tudo aqui nessa oração tão maravilhosa. E é por isso que Nossa Senhora, quando deu essa oração, ela fez menção a um livro de Salmos. Por isso que ela vai dar como a oração do Rosário, como a oração do Novo Testamento. Porque a oração dos Salmos é a oração dos doutores. Então, para quem foi... qual era o livro de oração do Antigo Testamento? Toda a Bíblia ela é um livro de oração. Mas, de fato, o livro de oração que a igreja reconhece assim é o livro de Salmos. É um livro que ele é feito de orações. E que o que o próprio Davi, ele salmodiando ali com seu saltério de 10 cordas, ele cantava os salmos. E tocava o saltério e cantava os salmos, daí o nome. Por isso que Nossa Senhora, quando deu o rosário, ela deu no número de 150 Ave-Marias, porque agora não é mais o saltério de Davi, mas é o saltério angélico, que a base da oração é a anunciação do anjo, porque o saltério de Davi é a oração dos doutores. Por isso que no livro da Bíblia são 150 salmos. E a partir daí, sendo o rosário não uma oração, qualquer oração, mas uma oração tão importante para a igreja, Nossa Senhora vai ali dar o novo, assim como tudo que tem no Antigo Testamento tem que ter no Novo, com perfeição, Nossa Senhora vai dar então ali o novo livro de oração. Porque se esse é o livro de oração do Antigo Testamento, então no Novo Testamento a gente não tem um livro específico. Como o livro de Salmo é a oração dos doutores, mas quem aceita Jesus não são os doutores. É como a parábola do homem que fez as bordas do seu filho. Ele mandou chamar os convidados, os ricos, os poderosos, e aqueles homens não quiseram. Então ele mandou chamar os humildes, os pobres. É claro que os humildes também de coração. Não quer dizer que a pessoa não possa ter uma riqueza. Não quer dizer que a pessoa não possa ter uma estabilidade. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de outras coisas. Então ele mandou chamar aquelas pessoas não vieram. Então Deus mandou chamar os coxos, aleijados pelas esquinas, e esses não aceitaram e vieram. Então, como poderia uma pessoa, por exemplo, analfabeta, que tanto das pessoas, muito dos nossos pais, que trabalhou na lavoura, que viveu nos interior, não sei se no resto do Brasil não costuma ser assim, mas para cá é assim, não tiveram acesso nem à escola, como eles poderiam rezar todos os dias? Como poderiam rezar o livro de Salmos todos os dias, se não sabe a leitura? Então Deus, Nossa Senhora, vai dar uma oração para os humildes, para os pequenos, para os pobres, uma oração tão completa e tão poderosa chamada o Santo Rosário. O saltério angélico, como ela chamou inicialmente, que eu vou explicar no próximo vídeo por que ele é só 3 mistérios e por que ele é 150 Ave Maria. E não pode ser mais, e nem menos ali, conforme Nossa Senhora mesmo explica. Então é nesse sentido que a gente vai entender essa comparação. Então Nossa Senhora vai dar um novo livro de oração, que é o saltério angélico, que é o Santo Rosário de Nossa Senhora. E a partir daí, então, nós temos uma oração para ser rezada fielmente, com devoção à Mãe de Deus, e através dos clamores à Mãe de Deus, então ela vai conseguir, ela que é a onipotência suplicante, ela que sempre está ali diante do seu filho, que tudo que pede recebe. Então nós vamos pedir a essa mulher as graças que precisamos, e através dessa oração nós vamos vencer as batalhas, conforme Nossa Senhora mesmo vai nos dizer, lá como a Bíblia vai nos dizer, que ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. É claro que ali também se figura a igreja, naquela mulher do Gênesis 3,15, mas também se figura Nossa Senhora, a perfeita, o modelo perfeito da igreja, imaculada, sem mancha. O modelo da igreja é a Nossa Senhora. Nossa Senhora vai ser o modelo para a igreja católica.
Então é nesse sentido que a gente precisa compreender tudo isso e saber o tamanho da graça que é essa oração. Só para a gente encerrar, se a pedra que Davi usou para matar o Golias, a gente pensa que ali que foi só Davi com a sua força humana, foi ali e matou o Golias. Não, ali quem matou o Golias é Deus. Deus é que vai cravar aquela pedra na cabeça de Golias. Davi só jogou a pedra, pegou aquela pedrinha lá na sua funda e jogou lá na cabeça de Golias. Quando ele já tirou a pedra na cabeça do gigante, o gigante morreu. Na mesma hora morreu. E se Davi com uma só pedra venceu o Golias, então que tamanho é o gigante que tu tá lutando, irmão? Que tamanho é o gigante que tá querendo destruir a tua casa, a tua família, a tua vida, a tua fé? Que tamanho é esse gigante que tá aí querendo destruir a nossa igreja católica? Então eu digo para vocês que aqui, ó, se com uma pedra Davi venceu o Golias, e o que é que eu faço com as minhas 150 pedrinhas que eu dedilho todo dia? Eu não só cravo na cabeça do gigante, mas eu metralho o gigante. A porrada é tão grande que eles são chamados lá pro Vaticano para ir responder lá com o seu falso papa lá, os bispos daqui da região Bragantina. Então essa é a porrada que o inimigo vai pegando. É a metralhadora de Nossa Senhora que vai vencer os inimigos. O poder da oração, as pedras do rosário, com a força da oração, com a devoção do jeito correto, e a gente rezando com muita fé. Então nós vamos vencer essa batalha em nome de Jesus Cristo e vamos conseguir um dia, então, trazer a nossa fé de volta e vamos acabar com esse estado de sé vacante que estamos aí, que estão rezando para acabar com o estado de sé vacante, né? Então que possa acabar logo, que possa vir um Papa legítimo, santo e católico, que possa resolver todo esse problema da igreja, excomungar esses falsos papas, esses falsos padres, esses falsos bispos, para que a gente possa ter também a nossa graça. E vamos rezar então, vamos combater com aquela oração poderosa chamada de o Santo Rosário de Nossa Senhora, que já venceu tantas batalhas, inclusive a Batalha de Lapano e outras tantas. E vamos vencer essa agora também, se nós pegarmos essas pedrinhas e começarmos a dedilhar todo dia, então nós vamos vencer o gigante que está querendo destruir a nossa igreja. Possamos ser pequeno, ele pode ser grande, mas no poder da oração do Rosário, ele vai perder novamente para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora vai esmagar a sua cabeça, porque ela está junto do seu Filho no céu, e lá ela vive junto com ele, com Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E que Deus nos abençoe, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.